Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueça de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E a mensagem de hoje é com respeito ao anátema de Acã. O anátema de Acã. Muito bem. O que quer dizer anátema? Anátema quer dizer, na linguagem bíblica, amaldiçoado, condenado, destruição e maldição. Então, a mensagem de hoje é sobre a maldição de Acã, a destruição de Acã. Então, nós vamos ver a palavra de Deus, né, que diz assim, né? Porque o anátema que fala a Bíblia ali é com respeito a Jericó, né? Jericó, quando pertencia aos cananeus. Jericó era a sede dos deuses, né, dos cananeus. E nós vemos que nós vamos começar pela Provérbios, capítulo 4, versículo 20, e também aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Provérbio 4, 20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Hebreus, capítulo 2, versículo 1 diz: Portanto, convém-nos atentar com mais cuidado, com mais diligência para as coisas que nos temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Não podemos desviar a atenção daquilo que nós ouvimos com respeito à palavra de Deus. Então, esse é o início da palavra e nós vamos ver o que aconteceu nesse relato, como que Josué ele teve cuidado em manter a palavra de Deus. No decorrer da mensagem, nós vamos ver direitinho o cumprimento dessa situação. Muito bem. Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Deus passa o comando da nação de Israel para Josué e anima-o, encorajando por 3 vezes, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. Deus o anima, Josué. Ele estava abatido, ele estava desanimado pelo tamanho da responsabilidade que ele tinha assumido pós-morte de Moisés. Então nós vemos que no versículo 2 diz assim: Deus diz: O meu servo Moisés está morto.
Agora você e todos os filhos de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão. Como eu disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que possuírem. No versículo 5, diz assim: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Eu nunca o abandonarei. Nós vamos ver esse versículo que Josué estava desanimado. Era muita responsabilidade para ele. E ele ia ficar no lugar de Moisés, seu líder. Eles atravessaram o deserto juntos. Ele viu toda a responsabilidade de Moisés. Quanta perseguição, quanta incredulidade do povo, a dureza, quantas murmurações, e assim por diante, não é? E nós vemos que quando chegou a vez dele, ele estava desanimado. Ele estava atrás ali do coqueiro, estava ali abatido, olhando ali para o outro lado do Rio Jordão. Dava para avistar ali a muralha, atrás da muralha soldados, os inimigos preparados para a batalha. E nós vemos que eles vieram de uma escravidão. O exército de Israel tinha nascido no deserto. Então nós vemos a dificuldade de Josué, como que ele estava inseguro com a responsabilidade que Deus lhe dera. Muito bem. Então nós vemos que Deus o anima. Por isso que eu estou freando esse versículo. Olha, Deus disse a Josué no versículo 5: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, e nunca o abandonarei. Então você veja a segurança que ele teve. Lá na frente nós vamos ver, no capítulo 6 de Louvado seja Deus, no capítulo 7, digo melhor, de Josué, que quando o povo sai para a guerra, para pelejar contra uma vila pequena, que a sondagem que foi feita para atacar aquele vilarejo, disseram a Josué: olha, Josué, não precisa mais do que 3.000 soldados para derrotar o vilarejo ali, de Ai, a cidade de Ai. E Josué mandou os 3.000, soldados, e eles foram derrotados. E eles foram derrotados, e vejam como que Josué, ele ficou apavorado. 36 soldados morreram nessa batalha. Eles fugiram de uma cidadezinha pequena. Vejam se esparrama isso para todo Canaã. Quantos países tinha ali? 7 nações tinham ali. Se eles se juntassem e fossem pelejar com Israel. E veja quanto que Josué tremeu, porque ele não pôde derrotar 2.000 soldados, um vilarejo. Então nós vemos, baseando essa situação com o versículo 5 que nós vemos,
nunca será derrotado. E por que é que eles foram derrotados? Por que é que eles foram derrotados? Josué também queria saber. Então nós vemos que Josué orou a Deus, pôs o seu rosto em pó, colocou o seu rosto em terra. Ele e todos os príncipes de Israel. E oraram a Deus, Senhor, porque fez nós atravessarmos o Rio Jordão. Poderia nos ter matado do outro lado mesmo. Se todo Canaã, se eles souberem, se os amorreus souberem dessa derrota que tivemos por umas vilarejos chamado Ai, por essa cidade chamada Ai. Veja a aflição de Josué. E Deus revelou para ele que é porque tinha pecado a companhia de Israel, o povo de Israel. A comunidade estava em pecado por causa do pecado de um homem, por causa do pecado de um ladrão, de um ambicioso. Contaminou todinho a Israel. Vejo o desastre que esse rapaz levou para a nação de Israel. E nós vemos a leitura que nós fizemos, portanto, convém nos atentar com mais cuidado para as coisas que temos ouvido, para que tempo algum nos desviemos dela. E o que foi que Josué ouviu de Moisés? O que foi que Israel ouviu de Israel? Vamos ver o versículo 8, que diz assim, Josué, capítulo 1, versículo 8. E não, versículo 7 primeiro. Seja forte, Josué, e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não desvie dela nem nada, e você terá sucesso em qualquer lugar. Em outra versão, quero ver em outra versão. Josué, capítulo 1, versículo 7, não é? Que diz assim: esforça-te, tem bom ânimo. Versículo 6, né? Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde queres que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Medita na lei, toma cuidado em cumprir. Todo Israel sabia disso. Muito bem. Agora eu queria ver o que Moisés escreveu na lei, um ponto muito importante, que diz aqui, Deuteronômio capítulo 13, versículo 17, que diz assim: também, quando entrar na peleja e entrar na cidade, destruir a cidade, os altares, olha bem,
também nada pegará a sua mão. Nada pegará a sua mão do anátema, da maldição, porque a cidade foi entregue à maldição. Foi entregue a anátema, é um anátema, é uma maldição. Ela estava ali para ser destruída. Muito bem. Não guarde para você nada do que for condenado à destruição. Jericó estava para destruir tudo. Quando entrar lá e destruir, não pegue nada. Nada. Porque está debaixo da maldição. E vejam que no versículo de Josué, capítulo 6, versículo 17, Josué ainda confirma essa passagem de Deuteronômio 13, versículo 17 também. Então Josué 6, 17 diz assim: porque a cidade de Jericó será anátema ao Senhor, e tudo quanto nela haver nela. Tudo que estiver dentro daquela cidade está debaixo da maldição. A cidade de Jericó deve ser destruída, juntamente com tudo que há dentro dela, como uma oferta ao Senhor. Tudo tem que ser destruído. Então nós vemos, louvado seja Deus. Eu quero ler ainda Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, que diz assim: não leve nenhum ídolo para dentro das suas casas, pois a maldição está sobre o ídolo, estará também sobre você, se você levar o ídolo para dentro da casa. Se você levar a maldição para dentro da casa. Então nós vemos, irmão, se levasse aquele ídolo para dentro da casa, ele também estava destruindo, a maldição estava dentro da sua, o seu lar estava destruído. Não só o lar, mas como toda a comunidade. Assim, olha bem, quando nós entregamos o nosso corpo a Jesus, a nossa alma, a nossa vida a Jesus, todo o nosso pecado é entregue a Ele. Ele tira toda, só Deus, a maldição do nosso corpo. E Ele não quer que nós ficamos com nada que foi destruído, nenhum vício, nenhum hábito. Nós temos que entregar a nossa vida, a nossa alma, servirmos a Deus de corpo, alma e espírito, porque está entregue ao Senhor. E toda maldição, Deus o removeu. Então nós vemos, louvado seja Deus, o caos ali de Jericó. Não leve nada, não ponha a sua mão em nada. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, Acã levou a maldição para dentro da casa dele. Por causa dele, 36 soldados morreram na batalha. O acampamento de Israel estava debaixo de maldição, porque Acã tinha levado maldição para dentro de sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também nós vemos, louvado seja Deus,
que muitas pessoas ficam levando a maldição para dentro de casa, aquilo que Deus já libertou. Ele destrói o seu lar. Acã destruiu a sua esposa, destruiu os seus filhos, destruiu os seus pais, destruiu tudo o que ele tinha ganho. E morreram todos apedrejados, porque eles estavam debaixo da maldição. Vejo o que a cobiça fez para esse rapaz. Então nós temos que ficarmos atentos pelo que nós já ouvimos da palavra de Deus. Olha essa mensagem daqui. Nós não vamos colocar no dia de Josué, nós vamos colocar no dia de hoje. Se Deus já livrou nós da maldição, por que é que vamos estar cavando novamente a maldição? Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. Portanto, não leve nenhum ídolo para dentro de sua casa, pois a maldição está sobre o ídolo. Estará também sobre você. Desprezem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Ídolo é uma coisa amaldiçoada. Portanto, repetindo Hebreus, convém-nos atentar com mais cuidado, com mais diligência, para as coisas que nós já temos ouvido. Olha, estamos ouvindo, nós já ouvimos isso aqui. Para que em momento algum nós desviemos dela. Nós não podemos desviar daquilo que Deus fala. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra diz às igrejas, o que a mensagem diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Irmãos, glória a Jesus. Nós vemos que no versículo 18, Josué 6,18, mas não toque em nada. Josué deu a ordem, né? Repetindo que tudo que Moisés escreveu, e Deus mandou ele ter cuidado, para que não saísse de sua boca essas palavras. E olha aí ele repetindo para Israel, né? Antes de entrar para atacar a Jericó. Mas não pegue nada daquilo que vai ser destruído. Se alguém ficar com qualquer coisa que eu mandei destruir, vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. E se nós, que somos servos de Deus, trazemos para dentro de casa uma coisa que Deus mandou destruir. O que, por exemplo? Eu fumava, agora eu voltei a fumar. Eu vou trazer para dentro de casa a desgraça e a maldição que Deus já me limpou. Eu era adúltero, agora eu volto a praticar o adultério. Então eu vou trazer para dentro de casa a destruição da minha família, da minha casa, dos meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tinha o hábito de roubar. Se você já e voltou a praticar, você está trazendo a desgraça para dentro da igreja, para dentro da sua casa.
Assim é na comunidade, assim é dentro da casa, assim é dentro da igreja. Porque nós somos um corpo. A igreja de Cristo é só um corpo. Se um está em adultério, a igreja inteira vai sofrer com aquilo. Porque ela faz parte do corpo. Acã fazia parte da companhia de Israel. E nós vemos o pecado que ele cometeu. Quantas famílias pagaram pelo o pecado que Acã cometeu? 36 soldados morreram por causa dessa irresponsabilidade. Ele perdeu a sua mulher, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu seu pai, sua mãe e todos os animais que ele possuía. Pode ver que a Bíblia descreve, ele é até bem de vida. Mas veja que ele foi destruído, morreu apedrejado. Ele, a família dele, toda a família foi destruída por causa do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de toda a igreja universal do mundo inteiro. Do mundo inteiro é o corpo de Cristo. Se a igreja está com problema, então eu vejo quando um corpo está com febre, todo o corpo, ele sente a enfermidade, ele sente o desânimo, ele sente o calor da febre. Então nós vemos, louvado seja Deus, quando uma igreja está com problema, todo isso aí vale para todas as igrejas, louvado seja o nome do Senhor, independente de ministério. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, que Acã, ele comprometeu todinho, louvado seja Deus, o acampamento de Israel, a Josué, a todos. Veja a aflição que ele causou a Josué. Veja, Josué passou o dia todo com o joelho, com o rosto em terra, orando a Deus, porque não sabia por que estava sendo punido. Senhor, por que tu fizeste nós atravessarmos o Jordão? O que foi que eu fiz de errado? E vejo que Deus o acalmou e disse: Josué, anime, levanta-te. Josué capítulo 6, né? Levanta, Josué. É porque está contaminado. O acampamento está contaminado. Não é? Aí foi a revelação de todas as tribos, para ver onde que estava o pecado. Então veja até que chegou a... Louvado seja Deus. Até que chegou a Acã e Josué, no capítulo 7, 19 de Josué. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. E Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Entre as coisas que pegamos, eu vi uma bela capa babilônica, eu vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Guardei para mim, então escondida, enterrada na minha barraca, e a prata está por debaixo de tudo. E vejam, Josué mandou conferir, vai ver se é mesmo. Quando encontraram, falou: olha, Josué, está lá mesmo, é isso mesmo, do jeito que ele descreveu. E trouxeram todo diante de Josué.
E vejo que Josué falou: olha, você vai ser agora punido. Toda a aflição que você causou aqui, agora vai ser revertida a você. E vejo Josué cumpriu a palavra de Deus. Ele foi exterminado, foi excluído. Ele perdeu a sua vida. Também causou destruição da sua esposa, filhos, pai, mãe, todos os seus animais. Vejo que foi apedrejado e foram queimados todinha a família. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as coisas, os objetos foram destruídos. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Nós vemos que Deus, Ele não faz coisa alguma sem antes revelar a sua palavra, revelar os seus segredos. Antes dele nos punir, ele nos orienta que não devemos fazer tal coisa. Temos que atentarmos para a sua palavra, estarmos atentos à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos a palavra de Deus. Acã é igual muitos nos dias de hoje. Vejo que ficam levando desgraça para sua casa. Quando eu falo assim, é pessoas conhecedoras das Escrituras. É palavra que eles estão falando para crente, que conhece a Bíblia, que participa de Santa Ceia. Temos que ficarmos atentos para as palavras que temos ouvido, que é a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, olha Deus nos alertando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que a mensagem diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos exorta, que nos orienta, que nós não devemos, olhar para o lado de fora da igreja, dos nossos compromissos com a palavra de Deus, porque nós sabemos discernir o que é pecado e o que não é pecado. Nós sabemos discernir. Nós temos uma consciência que nos aponta. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Isaías, capítulo 29, se não me falha a memória, ou 30, versículo 29, se não me falha a memória. E os teus ouvidos ouvirão a palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho. Andai nele, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos orienta, ela nos mostra. Se nós vamos sair do caminho, nós somos alertados, porque a nossa consciência, tem que tomar Santa Ceia, olha o que você está fazendo. Isso não agrada a Deus. Isso aí vai implicar você na sua ceia, no seu ministério. Não faça tal coisa. Nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus, que Ele nos deu e vive conosco. E Jesus falando: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós vemos a palavra de Deus. Nós temos, louvado seja Deus. Portanto, diz a palavra, Portanto, convém-nos
atentar, prestar atenção, observar com mais diligência, com mais cuidado, ser mais cuidadoso na observação para as coisas que nós já temos ouvido. Não é a primeira vez que nós estamos ouvindo isso. Para que em tempo algum nós não nos desviemos dela. Essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.